A paz, igreja. Gostaria de primeiro fazer uma oração antes de começar a palavra. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, coloco a Ti, Senhor, a minha vida, Pai, a vida de todos que estão aqui, Senhor, que vieram para escutar a Tua palavra, Senhor, para que ela seja falada, Senhor, e consiga falar nos corações dessas pessoas aqui, Deus, Pai. Abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Então, gostaria de pedir para os irmãos abrirem 1 Pedro 2, do 11 ao 17. Eu vou começar aqui a ler. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louve a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé e temam a Deus e respeitem o imperador. Aqui o que chamou a atenção bastante é que o pastor também, ele já tinha falado anteriormente nas EBDs que tinha passado sobre as cartas de Pedro, falou sobre todas as cartas que Pedro fez, que são cartas que falam sobre lições ou correções às igrejas que Pedro estava se dirigindo. Mas nessa eu fui ler nisso, aí o versículo 15 que tinha me chamado a atenção, aí eu fui ler o conjunto que tinha aqui junto com o título e chamou bastante atenção sobre o tema da conduta do cristão perante o mundo, perante as pessoas não cristãs e a sua liberdade em Cristo. Então a gente vai falar um pouco sobre cada versículo. Eu vou explicando aos poucos. Aqui primeiro no versículo 11, aqui Pedro, de forma interessante, ele nos lembra, ele fala para a gente retornar à memória, tipo, lembrem que nós somos estrangeiros nesse mundo e para a gente lembrar a nossa estadia que é passageira, que muitas vezes a gente acaba ficando muito fixo aqui e esquece que nós estamos indo para um reino que está por vir. Nós estamos anunciando um reino, por isso vivemos como cidadãos do céu aqui na terra, ou deveríamos também, algumas pessoas acabam não vivendo. Então, assim como viajantes que andam assim como uma pessoa que está indo para algum outro lugar que é muito distante, a gente acaba sempre, principalmente quando vai viajar de carro, a gente acaba parando em várias pousadas, em hotéis. E sempre esses hotéis e pousadas, eles não são algo para você ficar para sempre quando você está indo para algum lugar. Eles são sempre passageiros, e assim também é a vida do cristão. E nós estamos de passagem, indo de pousada em hotel, mas sempre, além de nós pararmos e não ficarmos acomodados onde nós paramos, nós temos que anunciar aos outros aquilo que nos foi anunciado. Nós falamos do destino para onde nós estamos indo, nós falamos para os outros em todas as nossas paradas que nós fazemos, para onde a gente está indo. E de que, independente de quão luxuoso possa ser aquele hotel ou aquela pousada, a gente está indo com certeza de que o nosso destino é melhor do que tudo aquilo. Depois, no mesmo versículo, Pedro também nos alerta acerca das paixões do mundo, que muitas vezes elas tentam nos atrair para as coisas que são contra aquilo que agrada ao Espírito Santo. Assim como em Gálatas 5,17, porque o que a nossa natureza humana quer
é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Aqui em Gálatas, Paulo fala bastante sobre esse tema da batalha da carne contra o Espírito, que tudo aquilo que a carne quer é contra aquilo que agrada o Espírito, e aquilo que o Espírito quer é contra aquilo da carne, porque a carne quer aquilo que é carnal, aquilo que é do mundo, que contradiz o Espírito. Assim também, como dizem em Romanos 7, do 21 ao 25, que Paulo diz, assim eu sei o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que acho no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. E nisso mostra que nós vivemos em pecado e que dentro de nós mora isso. E que, assim como Paulo diz, como nós somos infelizes por conta disso. E nisso fala que Jesus, Deus por meio de Jesus, atua sobre nós e faz com que, por meio do Espírito, a gente reconheça essa condição de pecado. Também tem, uma vez eu estava lendo um livro que fala assim que, nesse mesmo tema assim de pecado, fala que a gente, por conta do pecado, a gente não reconhece realmente o quanto a gente foi salvo por Jesus. Porque a gente estava tão atolado no pecado, tão atolado que, por mais que a gente, nossa forma limitada, reconheça o quão espetacular foi essa salvação de Jesus para as nossas vidas, que mesmo assim a gente não consegue reconhecer quão incrível foi isso. A gente não consegue reconhecer o quanto que a gente estava afundado e quanto que a gente precisava daquilo. E por mais grato que a gente possa se mostrar, isso nunca vai ser... A gente nunca consegue realmente demonstrar aquilo que nós poderíamos. E seguindo para o versículo 12, ele fala da nossa conduta perante as pessoas não cristãs. Como a gente deve dar o exemplo às outras pessoas, para que quando a gente seja acusado de alguma coisa, as pessoas possam falar que elas reconheçam em nós que nós damos o exemplo daquilo que nós fazemos. Por exemplo, no trabalho, a gente faz tudo certo, não contrariando o chefe ou as pessoas que têm cargo superior, para que nisso, caso a gente seja acusado de alguma coisa, que eles possam ver que a gente faz aquilo bem feito, que a gente tem boas obras. Assim como o Daniel e também o Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles faziam tudo certo de acordo com aquilo do rei da Babilônia. E a única coisa que, assim como em Daniel, no capítulo 6, quando fala da cova dos leões, que o pessoal ele vê que eles reconhecem que Daniel faz tudo certo e eles não tinham nada que acusar Daniel. E a única coisa que Daniel tinha de diferente que eles usaram para fazer isso era que ele adorava a Deus. E que muitas vezes as pessoas elas acabam fazendo isso, que elas veem que a gente faz tudo certo e a única coisa que elas veem que pode acusar a gente ou de fazer alguma coisa assim diferente é de nós sermos cristãos ou de algo do tipo, que é isso que acaba interferindo. E que nisso, que eles reconheçam essas boas obras que estão em nós, para que nisso Deus seja louvado através disso. E se trata de uma prática de viver o Evangelho e de ter boas ações que evidenciem a vida de Cristo em nós. Assim como em Hebreus 12, do versículo 13 ao 14, que é: andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor,
pois sem isso ninguém o verá. Então aqui mostra a necessidade de viver uma vida dedicada ao Senhor, de viver para Ele, para que tudo aquilo que a gente possa fazer seja para a honra e glória dele, seja acordar, lavar a louça, limpar a casa, ou ir para o trabalho, pegar um ônibus, louvando ao Senhor, ou na caminhada para o trabalho também, para que tudo aquilo que a gente possa fazer seja para a honra e glória dele e que a gente possa ter essas boas obras em volta de nós. Assim como também Tiago fala que a fé sem obras é morta, nós precisamos ter essas obras e, através das nossas vidas, atitudes e palavras, mostrar que o Evangelho vive na gente. Aí o versículo 13 e 14 fala rapidamente sobre os princípios de respeito à autoridade, que elas são estabelecidas por Deus. Então aqui Pedro diz a função das autoridades, pela qual o que elas devem fazer e por que nós as obedecemos. Aqui Pedro diz que a autoridade é dada por Deus às pessoas e escolhe essas pessoas e as estabelece para que elas possam castigar aqueles que descumprem a lei, que infringem a lei, e também para que elas possam elogiar. Em outras versões, eles colocam como louvar e honrar, ou seja, enaltecer aqueles que praticam a lei, aqueles que fazem tudo certo na sociedade, assim. E que o motivo da gente obedecer elas é porque Deus as estabeleceu. Então, por conta disso, nós devemos esse respeito às autoridades estabelecidas por Deus. Aqui no versículo 15, nós vemos que nesse versículo vemos algo que é do desejo do coração do Senhor, aquilo que Ele quer que a gente faça, também como aquilo que está na essência no coração dele, que é que nós cristãos possamos viver na prática e fazendo aquilo que é bom e que agrada ao Senhor, e para que a gente não se desvie dos caminhos dele, para que a gente possa viver uma vida de retidão perante Ele, dedicado a Ele, para que aqueles que não conhecem a Deus possam não ter motivos para dizer nada contra a gente. Assim como está em Romanos 12, do 1 ao 2, que é: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se esforcem completamente, se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Ou seja, vivendo em retidão com Deus, e assim cada vez mais crescendo espiritualmente, conhecendo mais a vontade de Deus e fazendo aquilo que é agradável a Ele. No versículo 16, nós vemos que Pedro fala para a gente viver como as pessoas realmente livres, sem viver na escravidão do pecado que muitas vezes aprisiona o coração. E também as pessoas acabam utilizando da liberdade dada por Cristo para poder se aproveitar disso e justificar os próprios pecados, as próprias concupiscências e coisas que vivem nela. Nós precisamos não viver no jugo do pecado, mas sim viver como os servos de Deus, cumprindo aquilo que é agradável a Ele. Muitas pessoas elas acabam por viver uma vida, viver no pecado e falar que é cristã. E ela acaba tendo várias justificativas para esse comportamento. Muitas vezes a gente conhece bastante que a pessoa fala: a carne é fraca, ou alguma coisa do tipo, que ela usa a liberdade dada por Cristo para justificar os próprios pecados e a vida de pecado que ela vive. Assim como está escrito em Gálatas,
que é: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Assim como Jesus fala que o filho do homem, o Filho de Deus veio à Terra não para ser servido, mas para servir, para que o amor de Deus estando na gente, nós possamos servir uns aos outros e procurar deixar essas paixões, essas quedas do coração de lado, para que possamos viver para Cristo. Também em Romanos 6:22 diz: mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Então é isso que é garantido a nós, aqueles que estão nos caminhos corretos do Senhor, estão de acordo com a sua vontade. Essa que é a promessa. Nós que estamos condenados ao pecado, ganhamos a promessa da vida eterna. E no versículo 17, nós temos que... Aqui no final, ele na verdade faz um apanhado de algumas coisas que ele falou e acrescenta só mais uma ou outra coisinha. Então, ele fala tomando sobre a conduta do cristão, falando sobre respeitar as pessoas, lembrando também de viver em paz com todo mundo, assim como ele também falou anteriormente. E aí ele também acrescentou outro tópico dentro desse, que é do respeitar e amar os outros, com o de amar os seus irmãos. Que esse amor que nós falamos tanto que temos, tem que ser demonstrado não somente aos outros de fora, mas também aos de dentro. Que também é algo importante, isso é algo importante que eu escrevi aqui, que é esse amor que nós temos pelos nossos irmãos, é algo importante que demonstra o amor de Deus e também o nosso amor a Deus. Porque se nós falamos que amamos a Deus e não amamos o irmão, aí um negócio fica bem complicado. Porque a gente não está cumprindo aquilo que a gente está falando, não estamos vivendo aquilo que a gente está falando. Assim também como na EBD estava falando bastante sobre João. Ele fala bastante nessas últimas aulas sobre o amor. Como está escrito aqui em 1 João 4:20, que é: se alguém diz, eu amo a Deus, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém ama a Deus a quem não vê, se não amar ao seu irmão a quem vê. Aqui também é falado sobre o temor a Deus como princípio da sabedoria. O temor a Deus é algo muito importante, que nós não somente aceitamos, vamos a Deus como só pedindo coisas, mas também reconhecendo quem Ele é, pela pessoa que Ele é. Tendo então esse temor a Deus, esse respeito devido a Ele, por tudo aquilo que Ele fez, reconhecendo não só por causa do que Ele fez, mas por quem Ele é, reconhecendo sua autoridade e poder infinitos. E aqui eu já estou acabando. Então, no último tópico, ele volta a retomar, ele retoma sobre as autoridades, falando sobre esse respeito devido a elas. Então, nesses versículos, nós vemos como é importante na conduta do cristão, coisas indispensáveis nele, como o amor ao próximo, o amor a Deus e também o respeito às autoridades. Mas também eu vou deixar aqui para o final algumas perguntas, que é: como tem sido a nossa conduta cristã perante os outros? E como as pessoas veem Cristo em nós, ou elas veem Cristo em nós, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, no nosso dia a dia? E nós estamos vivendo como servos livres de Deus, servindo a Ele, ou estamos como escravos do pecado? E, por último, nós estamos lembrando para onde estamos indo? Ou nós esquecemos que somos peregrinos e que nossa estadia aqui é passageira? Então, essa
a palavra.